Olá, eu sou o Thales. Hoje irei explicar um anime chamado Kaiju número 8. A história começa enquanto uma cidade pacífica do Japão é atacada por uma gigantesca criatura conhecida como Kaiju. Os alertas de emergência começam a soar pela cidade e as pessoas têm que ir para áreas seguras. Esse Kaiju gigantesco causou muita destruição pela cidade e por causa disso as forças de segurança chegaram e começaram a disparar contra ele. E muitas pessoas estão assistindo para ver o que vai acontecer. A terceira divisão de defesa do país aparece e com seus objetos letais conseguem dar um pouco de dano nesse gigantesco Kaiju. Uma das jovens dessa divisão tem um canhão gigantesco que faz disparos com muita potência, conseguindo até atravessar o Kaiju. Isso eliminou o gigantesco monstro. E depois conhecemos o protagonista desse anime. Ele se chama Kafka e está impressionado com o tamanho daquele Kaiju. Ele então fala para todos os seus funcionários que eles terão que trabalhar muito para poder limpar a cidade. Os habitantes da cidade agradecem muito à terceira divisão por ter terminado o trabalho sem que ninguém perdesse a vida. Enquanto o pessoal que eliminou o Kaiju se afasta da cena, Kafka se aproxima. Isso é porque ele trabalha com a limpeza. Ele e seu grupo fazem o trabalho que ninguém liga. Eles utilizam diversas ferramentas gigantescas para desmontar o Kaiju gigantesco e depois dar um jeito em suas partes. No meio do trabalho, Kafka percebe que alguém estava levantando uma parte que não deveria ser levantada e ela acaba explodindo, fazendo um dos funcionários se ferir. Por sorte, Kafka já se machucou daquele jeito e sabia o que fazer para ajudar seu companheiro. Eles ainda têm muito trabalho a fazer e Kafka está um pouco frustrado, pois o chefe deles quer que eles terminem tudo isso em no máximo uma semana. Mas aí, Kafka recebe a notícia de que ele vai ter que ir para outro lugar, pois nesse outro lugar tem poucos funcionários. Ele terá que entrar no intestino desse monstro e o jovem está extremamente irritado, pois o intestino dessas criaturas é extremamente horrível. Assim que chega lá, mesmo com muito nojo daquilo tudo, Kafka não desiste e continua fazendo o seu trabalho. Naquela noite ele chega exausto em casa. Enquanto isso, na TV passava uma reportagem a respeito da Divisão 3 e a Capitã Mina, que só tem 27 anos de idade. Ela acabou de virar capitã e foi ela quem destruiu o último Kaiju. Na infância, ela e o Kafka eram amigos e Kafka se lembra que os dois prometeram eliminar Kaijus juntos. Hoje em dia, Mina é muito famosa e existem boatos de que ela poderá se transformar na comandante da divisão de defesa contra Kaijus. Kafka se pergunta como ele foi parar no outro lado dessa situação, mas isso é muito triste e ele tenta parar de pensar nisso. Ele então se lembra que a limpeza também é muito importante e além disso ele pode comer todas as comidas que quiser e até mesmo tem um apartamento bom. Isso deveria ser o suficiente e Kafka começa a dormir. Na manhã seguinte ele vai para o trabalho e é apresentado a um estudante que irá trabalhar em meio período com eles. O nome dele é Idikawa e o sonho dele é participar da divisão de defesa contra Kaijus. O colega do Kafka diz que ele tinha o mesmo sonho, mas um dia simplesmente desistiu e virou um veterano na empresa de limpeza. Idikawa pergunta por que Kafka desistiu de seus sonhos e o jovem diz que é porque percebeu que suas habilidades eram limitadas. Mesmo que tentasse muito, sempre tinha alguém melhor do que ele. Idikawa diz que nunca irá desistir e não pode entender a lógica do Kafka. Ele também não quer entender e por causa disso vai trocar de roupa. Todos achavam que os dois seriam melhores amigos por causa de seus sonhos, mas Kafka está furioso, pois não tinha como responder à pergunta daquele jovem sem parecer um pobre coitado. Ele então se pergunta se desistir de seu sonho realmente é tão ruim. Todos então vão finalmente começar o dia de trabalho e o primeiro passo é decidir quais partes do Kaiju serão levadas para a pesquisa e quais partes serão simplesmente descartadas. Idikawa é selecionado para mexer nos intestinos. Kafka fica feliz, pois Idikawa é muito metido, até que ele descobre que também irá para os intestinos e fica triste na hora. Ele diz que vai ter que fazer isso pelo segundo dia seguido e o encarregado diz que é porque ele é o melhor de todos quando se trata de intestinos. E por causa dessas palavras, Kafka decide se esforçar muito para provar a todos que ele realmente é o melhor. O encarregado fala que Kafka reclama muito, mas ele é um bom trabalhador. Se ele tivesse passado na prova, teria sido um excelente soldado da divisão de defesa. Depois disso, Kafka ficou feliz ao ver que Idikawa vomitou depois de trabalhar nos intestinos do Kaiju. Ele então percebeu que o jovem não trouxe muita coisa para comer e o Idikawa diz que não sente muita fome, mas mesmo assim, Kafka dá para ele uma espécie de bebida energética e diz que o jovem tem que comer o máximo que puder, ou então ele não vai conseguir aguentar o dia de trabalho. Ele também oferece uns plugs de nariz pro Idikawa não sentir o cheiro lá dos intestinos. Idikawa não quer, pois é nojento, mas mesmo assim Kafka
insiste. No final do dia de trabalho, Kafka fica feliz ao perceber que a pior parte do serviço acabou e Idikawa aparece para agradecer por Kafka pela ajuda hoje. Antes de ir embora, ele diz pro Kafka que a divisão de defesa contra kaijus mudou a idade limite para seus integrantes. Agora, pessoas de até 33 anos podem tentar entrar. Kafka agradece a informação do Idikawa e diz que ele é uma pessoa melhor do que parece. Mas enquanto conversavam, abruptamente uma criatura apareceu para devorar o Idikawa. Por sorte, Kafka o resgatou no último instante, mas parece que ele levou alguns danos por causa disso. Idikawa fica em choque e Kafka o manda correr e pedir por ajuda. Idikawa, entretanto, se recusa em sair dali e abandonar o Kafka. O próprio Kafka então diz pro Idikawa que ele tem que entrar para a divisão de defesa e não irá conseguir se perder a vida agora. Kafka então faz o Idikawa sair dali e fica para combater aquele monstro. Kafka sai correndo para escapar dele pelas ruas e mal consegue desviar dos ataques. Por um instante ele consegue desviar do monstro entrando em um prédio e passando por um vidro. Um outro flashback então começa para nos contar que tanto o Kafka quanto a Mina perderam suas escolas e suas casas ainda na infância. Kafka odiava os kaiju, mas só porque ele não pôde terminar o seu jogo do Pokémon por causa deles. Mina ficou desapontada com ele, pois esse motivo era muito besta, mas Kafka na verdade só estava tentando ser positivo. Ela entretanto estava triste porque seu gato perdeu a vida. Os dois então começaram a observar todos os danos causados pelo kaiju e ao mesmo tempo disseram que iriam entrar para a divisão de defesa. E por causa disso, decidiram começar uma competição para ver quem seria o capitão mais legal da divisão. Kafka tinha certeza que eles conseguiriam e diz que eles vão eliminar todos os kaijus. No presente, Kafka percebe que as coisas não deveriam ter acabado desse jeito. Ele continua correndo enquanto o monstro está correndo atrás dele. Kafka então decide parar e combater aquele monstro e vai tentar atacar as pernas do monstro, só que ele não tem a menor chance. O monstro então o ataca e o envia voando para longe. Ele se pergunta como tudo isso aconteceu e começa a gritar enquanto o monstro pisa nele. Ele não pode mais se mover, suas pernas estão quebradas. Kafka já perdeu toda a esperança e o monstro está prestes a engoli-lo, mas Idikawa aparece para ajudá-lo no último instante. Ele então diz que já avisou as forças de defesa e Kafka fala que ele foi um idiota por ter voltado, mas o Idikawa diz que se abandonasse o Kafka, ele nunca poderia se tornar um policial das forças de defesa. Nesse momento então, Kafka tem mais um flashback do dia que ele foi rejeitado pelas forças de defesa e seus sonhos foram esmagados. Ele se culpa muito por ser tão inútil e vê enquanto Idikawa é arremessado pelo monstro. Kafka está furioso, ele ainda não pode proteger seus amigos e sua frustração o faz gritar de ódio, enquanto Idikawa estava prestes a ser eliminado, mas de repente o monstro simplesmente é completamente obliterado. Os dois jovens ficam em choque e uma voz feminina declara que o monstro foi eliminado. E Kafka fica em choque ao ver que foi a Mina que chegou junto com os outros membros da terceira divisão. Ela então manda um pessoal tomar conta dos feridos, enquanto ela e o resto vão procurar pelo Mariojo. Kafka está em uma situação crítica e é levado para o hospital. Aquela noite ele fica impressionado ao se lembrar da Mina. Ela eliminou um monstro tão terrível em um instante e Kafka então percebe que ela agora está em um nível que ele nunca irá conseguir alcançar. Ele achou que estava sozinho falando essas coisas, mas o Idikawa estava a seu lado. O jovem diz que se o Kafka não tivesse o resgatado e o mandado sair correndo, ele estaria sem vida agora. Idikawa então diz que Kafka é um cara muito legal e o Kafka fica em choque, pois essas palavras o fazem se lembrar da promessa que ele fez para Mina durante a infância. Idikawa então continua dizendo que o Kafka deveria ser um dos oficiais da divisão de defesa, mas é ele quem vai decidir seu futuro. Suas palavras fazem Kafka abandonar seus pensamentos negativos. Ele então agradece ao Idikawa e diz que o jovem realmente é muito boa pessoa. Kafka não achava que desistir era ruim, mas agora sabe que enganar a si mesmo é algo terrível. Ele então diz que a partir de agora irá correr atrás de seu sonho e tentar se tornar um policial da força de defesa, mas suas palavras são interrompidas por um pequeno monstro que apareceu bem à sua frente. Essa criatura então diz que encontrou o Kafka e se enfia na boca dele. Idikawa se pergunta se o Kafka está bem, mas parece que ele não está, pois o jovem está engasgado. Idikawa vai ver o que está acontecendo e fica em choque ao encontrar um monstro na cama do Kafka. Kafka olha para o Idikawa e depois vê seu reflexo no vidro. Ele então entra em choque e tenta dizer para o Idikawa se acalmar. Aquele monstro na verdade é ele mesmo e o Idikawa se acalma. Um velho que estava passando ligou para as forças de defesa e Idikawa e Kafka ficaram
ficaram em choque, pois se a força de defesa chegar, eles irão eliminar o Kafka. E Dikao então fala pro Kafka sair correndo dali. Outro flashback mostra o Kafka dizendo pra Mina como imobilizar um kaiju. Ela anotava, enquanto ele dizia que ela precisava atacar as pernas. Mina tinha medo de lutar contra o monstro, mas Kafka dizia que quando esse dia chegasse, ele estaria ao lado dela. No presente, Mina estava pensando a respeito disso e percebia que era tudo uma mentira. Abruptamente o telefone toca e ela é informada que um kaiju apareceu perto do hospital. E ela diz que vai tomar conta dele. Ela vai junto de seus oficiais e eles irão eliminar esse kaiju. Obrigado por assistir. Se gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!